Esqueci. Se tem pessoas nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós aqui como igreja, nós entendemos que o culto de domingo é uma ótima oportunidade para ensinar a nossa igreja doutrina, palavra. É um momento onde nós temos todos e nós gostamos de fazer isso de forma intencional. Então, nós trabalhamos numa modalidade de séries. Nós temos uma orientação para o ano. Nós estamos no segundo ano da série Tomada do Reino. Cremos que o Senhor está nos preparando para esse processo. E ao longo deste ano, temos trabalhado num processo de levar a igreja num estado de maturidade. Então, vocês têm visto que este ano não está tão leite, porque cremos que chega uma hora que somos chamados a ganhar um grau de maturidade como discípulos de Cristo. Na série passada, nós trabalhamos muito sobre isso, tanto que o nome da série foi Mudando a Dieta. E essa série, o nome dessa série é Adorar como Estilo de Vida. Então, nós iniciamos no mês de julho, várias pregações sobre o que é adorar, nasci para adorar, adorar é cura, adorar é um estilo de vida. E hoje, vocês estão vendo nas imagens, hoje o tema é adorar e adorar. Só que o enfoque da pregação de hoje é a adoração como uma arma de guerra espiritual. Então, adorar é isso, adorar é adorar, mas o enfoque que hoje nós vamos ter é a adoração como uma arma de guerra. E eu espero, por graça de Deus, que eu consiga passar para isso. Ele perguntou, amor, por que você está ansiosa? Eu disse, porque eu acho que eu quero falar mais do que o tempo que eu tenho. Mas vamos lá, pela fé, vai funcionar. Nós, na pregação da pastora Daisy, que foi a segunda pregação, o tema dela foi Nasci para Adorar, está no YouTube. Ela trouxe conceitos importantes sobre adoração que eu quero resumir de forma rápida. Ela disse, quando ela estava explicando o conceito de adoração, ela disse, eu nasci para agradar e dar prazer a Deus. Quantos já têm esse conceito claro até hoje? Depois de um mês e uma semana, você já entendeu que o motivo da sua criação é agradar a Deus e lhe dar prazer. Esse é um conceito que ocidentais não gostam muito, tá? Por quê? Porque nós não temos uma percepção muito clara do que é o ambiente espiritual. Culturalmente, nós somos treinados para que o mundo espiritual não faça sentido para nós. Todo o modelo de ensino, ele é sobre a base do método científico. O método científico é tudo aquilo que é medível, observável e qualificável. Nenhuma dessas três características serve para Deus. Você não pode medir Deus, você não pode ver Deus, você não pode quantificar Deus. Então, a realidade do mundo espiritual, ela é muito abstrata para nós. Mas nem sempre foi assim na história. A Bíblia nos dá evidência que no início havia um zelo pelo espiritual. O mais importante de qualquer cultura era o espiritual, não era o racional. E como o inimigo percebeu que as pessoas davam muita importância para o espiritual, uma das suas estratégias foi trazer um método que negasse essa realidade. E nós ocidentais fomos muito influenciados por essa realidade. Então, quando falamos de mundo espiritual, há meio que uma resistência. Porque nosso sistema de crenças já leva aquilo não é verdade. Então, quando falamos nascimos para agradar e dar prazer a um Deus, é um conceito difícil de entender. Quando Deus pensou em cada um de nós, Ele queria
que tivéssemos intimidade, mas uma intimidade que desse toda a glória, toda a honra e toda a exaltação a Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é um conceito que para nós é bem difícil de entender. Dar prazer a Deus é o que nós denominamos adorar. O termo adoração é aplicado a tudo na vida cristã. E dissemos que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração. Estou resumindo a pregação da pastora Deise. Tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois tudo busca glorificar a Deus. Então, você dirige dando glória a Deus, você trabalha dando glória a Deus, adorando Deus, você come adorando Deus, você conversa adorando Deus. Adorar Deus não é um ato exclusivo da igreja, e muito menos é o momento do louvor. O louvor é uma das expressões de adoração a Deus, mas não é as pessoas associam, é o tempo de adoração. Não. Tudo, desde que às 9 da manhã, que as portas da igreja no domingo são abertas às 7h40 da manhã. Tudo é para adorar Deus. Os mordomos estão mexendo na cadeira, é para adorar Deus. O som está mexendo na mesa, é para adorar a Deus. As meninas da dança estão se arrumando, é para adorar Deus. Tudo, você está se arrumando para vir na igreja, tudo é para adoração a Deus. Então, a verdadeira adoração é agradar Deus. E isso acontece quando nos entregamos completamente a Ele. A pergunta que você deve fazer é se tudo o que você faz é para agradar a Deus. Tendo a realidade que Deus vê tudo o que você faz, o que você faz glorifica o nome de Deus? O meu Deus nem olha para mim porque não vai dar certo. Então, por isso que Romanos 12:1 disse: portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Fomos chamados a sermos sacrifício vivo ao Senhor, onde tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Amém? Terminando o resumo da pastora Deise, você não pode esquecer isso. Não é a pregação, é só o resumo do que vocês já aprenderam ao longo desse mês. O que acontece? E aqui inicia de verdade a introdução da pregação. A igreja, tem vários tipos de igreja. Não vou entrar no quesito tipos de igreja, mas tipos de ensino sobre o mundo espiritual. E formas de ver anjos, demônios e diabo, tá? Nós na igreja, quantos aqui já passaram pela liberdade em Cristo, por favor, levantem sua mão. Quase, eu estou meio cega, mas quase 70%, 75% já passou pela liberdade em Cristo. Vocês sabem que tem uma aula onde nós falamos sobre quem é o diabo, quem são os demônios, áreas de influência que eles têm, certo? Então, a gente fala das brechas que a gente pode abrir, por isso nós temos os passos de liberdade em Cristo. Qual é a nossa posição como igreja? Obviamente, acreditamos que o diabo existe. Por quê? Porque está na Bíblia. Acreditamos que demônios existem. Está na Bíblia. Acreditamos em anjos. Por quê? Porque está na Bíblia. Mas acreditamos sabendo quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por que eu falo isso? Tem pessoas que tudo é diabo e tudo é demônio. Então, um dia sobe no carro, o carro não pegou, é diabo e demônio. Estão fazendo alguma coisa. Alguma coisa está errada. Gente, eu já ouvi crente quase que querendo oração para se vencer. De verdade. Um sincretismo que só Jesus dá causa. Tem pessoas que gostam desse tal do diabo e esse tal do demônio. Tem pessoas que acreditam que o diabo e os demônios têm mais poder do que eles têm.
Então, paralisa. Não, eu estou passando por um tempo de ataque muito difícil e eu não sei o que fazer porque os demônios e blá, blá, blá. Hoje, a ideia da pregação é que você entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tá bom? É importante que você entenda a realidade do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é muito poderoso. A Bíblia ensina que nós estamos neste mundo, mas nós não somos mais parte dele. A Bíblia nos disse que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que Ele colocou seu Espírito em nós. Nesse processo criativo de Deus, onde Ele coloca seu Espírito, nós passamos a ser participantes do mundo espiritual. Estamos fazendo um curso do Liberdade em Cristo com algumas meninas. Esse curso ainda não está traduzido, então a gente está fazendo para ver se queremos traduzir ele. E na pausa para pensar da nossa aula de quinta, a pergunta era mais ou menos assim: sabendo que você é espírito, o que você faz com mais frequência? Você se vê como um espírito com um corpo ou um corpo com um espírito? É profunda essa pergunta. Porque tem dias que a gente sabe que é espírito, mas a gente está focado no corpo. Tenho que cuidar, tenho que fazer isso, tenho que descansar. Mas somos espírito, é o que a Bíblia diz. E o espírito também precisa entender como ele funciona. O que está nesse mundo espiritual. Então, o que a Bíblia nos fala sobre essa realidade espiritual? A Bíblia nos ensina o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12 nos fala sim de uma realidade espiritual. E por isso nós não podemos negar essa realidade. Porque aí também estaríamos negando a palavra de Deus. Disse sim, vocês têm uma luta. Não é uma luta com pessoas, mas é uma luta que ela acontece continuamente nos lugares celestiais. E ele dá a ordem dessa luta contra principados, potestades, príncipes das trevas. Eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas também Deus nos deixou na sua palavra a orientação de como devemos enfrentar essa realidade espiritual. Ele disse: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A Bíblia não disse que vocês, ou que eu, não teríamos uma batalha espiritual contínua. Ele só disse: as armas que eu dei a vocês são mais poderosas para a destruição. O ponto é que a igreja não sabe usar as armas poderosas que lhes foram dadas. A igreja, na falta de compreensão desse mundo espiritual, paralisa. Então, quando tem demônio, eu faço o quê? Chama o pastor, claro. Chama pastor. O trem está pegando fogo. Gente, ultimamente não acontece tanto. Antigamente, eu acho que antigamente tinha mais endemoniado, né, pastor? Hoje está. Mas eu vou falar para vocês. Isso também é preocupante. Porque antigamente, a realidade do endemoniado fazia muitas pessoas chegarem a um conhecimento do nome de Deus. E até a perda disso é uma ausência de contato com o mundo espiritual. O pastor disse que a igreja orava mais. Mas ninguém gosta de demônio. Esse é o ponto. A igreja está tão paralisada que não mexe não com demônio, não. Não fala do diabo, não. Deixa assim. Mas o culto de hoje, eu vou falar. Sabendo quem é meu Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
E é isso que eu quero que você saia. Eu quero que você saia aqui inspirado, sabendo que as armas da nossa milícia não são carnais, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu quero que você saia hoje sabendo que vocês são um exército poderoso para a destruição das trevas. Que você nasceu para incomodar as trevas e ser luz para aqueles que não conhecem o nome do Senhor. Amém? Então já sabemos que existe o mundo espiritual, sabemos que é uma organização espiritual e sabemos que Deus nos deixou uma baita de uma dotação para enfrentar essa batalha. Então, vamos para o segundo ponto. Quando estudamos o conceito de adoração, encontramos que a Bíblia também usa palavras associadas ao louvor. Na versão original da Bíblia, não é uma palavra só. Gente, é uma tristeza. Eu fico triste mesmo, de verdade. Nosso idioma, seja português, espanhol, inglês, são idiomas legais, mas são pobres. Pobres em que sentido? Nós resumimos tudo em uma palavra. Ah, então isso. Ah, então isso é adoração. Isso. Ah, então isso é louvor. Então nós temos dificuldade para entender a riqueza da palavra, porque para nós tudo é tudo. Deixa eu dar um exemplo mais simples. Nós falamos amor. E amor é tudo. Mas na Bíblia, não é amor. Na Bíblia, quando você lia, às vezes você encontrava ágape. Às vezes você ia e encontrava fileus. E às vezes ia e encontrava eros, né? Eros. 3 palavras. Mas a linguista está dizendo que são 5. Ela sabe, ela estuda isso. São 5. Então, quando era escrito, era mais fácil entender, porque você sabia exatamente o que estava sendo falado. Nós não temos isso. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, tá, gente? Como é que a gente corre atrás do prejuízo? Estudando. Estudando, participando da escola bíblica, hashtag fica a dica. Hoje tem muitos recursos, gente, tem muitos recursos. Eu, por exemplo, tenho instalado no meu celular um aplicativo que eu só seleciono a palavra e ele vai me dar todas as opções no grego e o que significa. E no hebreu. Recurso, 2 segundos, tá. Hoje nós temos tudo para entender o que querem dizer. Então, uma das palavras que hoje é resumida como louvor e adoração é barak. E barak significa estar postrado em adoração. Significa esperar em silêncio uma resposta da parte de Deus. Significa basicamente não faça nada e adore. E deixe que Deus seja Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Eu já vou contar uma história. Óbvio, né? Tudo tem história. Muitas pessoas têm enfeitado a batalha espiritual de um jeito que não é bíblico. Como está sendo gravado, eu vou ser contida nas minhas palavras. Não, vem à noite talvez. Eu já tentei, mas não, eu vou ser. Tem pessoas muito histriônicas na hora do expulsar demônios. Chega a parecer artístico, um desespero, um rasgar as vestes. Assim, mas você não encontra referência para isso na Bíblia. E por isso que muitas pessoas não gostam do mundo espiritual. Porque o jeito que é montado o circo, desculpem não usar essa palavra, mas muitas vezes elevado nesse ponto, faz que as pessoas não queiram isso porque é
ele gera um grau de rejeição. Ou é muito obscuro e eu não quero participar disso, ou não parece verdadeiro. Só que na Bíblia, sim, na Bíblia está o endemoniado barulhento. Está. E os demônios, o diabo mesmo, ele é barulhento, ele é histrônico, ele gosta de um show. Histriônico, que faz histeria. Tá bom, histérico. Não, é histriônico, gente. Histriônico. Histriônico, gente, é um transtorno. É um transtorno psicológico. Histrionia. Segundo, eu só quero falar para os meus alunos da EVA que é a segunda palavra que a estrangeira ganha no vocabulário. Hoje ganhei 1h de toda a turma. Voltando. Mas, então eu estava falando, o demônio, o mundo espiritual ele é barulhento. O mundo espiritual das trevas é barulhento. Mas, na ordem de Deus, não tem essa palhaçada não. Você vê que quando Jesus está caminhando e ele vê o endemoniado gadareno, os demônios viram e falaram, pelo menos nos manda para os porcos. Manda para os porcos, porque estava aquela... E Jesus chega e disse, seja livre. É ordem. Por quê? E aqui vem o princípio da batalha espiritual. Não é você que batalha. Quando eu falo que eu quero vocês guerreiros da batalha espiritual, é você se entendendo qual é seu lugar no mundo espiritual. Qual é seu lugar? Não é com chicote, patada e espada. Seu lugar é rendido aos pés do seu Senhor e do Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Esse é seu lugar. Quem batalha é o Senhor. Quem expulsa, quem faz isso é o Senhor. Você só está submetido à autoridade dele. Não esqueçam disso. Então, quando ele traz o louvor como batalha de guerra, ele disse, estejam postrados na adoração. Fiquem quietos. Não se mexam. E a Bíblia tem vários desses momentos em que ele disse, fique quieto e me adore. Então vamos ver o primeiro deles. Ele está em 2 de Crônicas, capítulo 20. Vou dar contexto e depois só leio o ponto. Judá é invadido. Depois disso, os moabitas e os amonitas, #2. Se você não entende que é Judá, moabitas e amonitas, o que tem que fazer? Muito bem. É porque eu já falei disso, já está nas aulas gravadas, então você vai saber quem são eles. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá era o rei de Judá. Então informaram a Josafá, prestem atenção no que informaram. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi, ou seja, está perto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Pausa, guarde jejum aqui, que depois eu vou voltar para ele. Agora não, mas eu vou voltar. Faça uma caixinha. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E ora e começa a pedir ajuda. Então temos o cenário montado. O reino de Judá vai ser atacado. Eles não têm exército suficiente para entrar nessa.
vão se dar mal. Josafá não entra em desespero. Manda o povo jejuar. Depois eu chego no jejum. E começam a orar. Pulem para o versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Levita, quem eram os levitas? Quem eram os levitas? Descendentes da tribo de Levi. Qual era a função deles? Sacerdotes. Cuidavam do templo e eram os músicos. Tá? E descendente de Asaf no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes disse o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. A batalha não é deles, é do Senhor, mas desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Está vendo quantas vezes falou? Vão, enfrentem, mas não é a sua batalha. Vão, enfrentem, mas não ataquem. Só vão. Josafá se prostrou, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se na adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, ó Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens. Para quê? Para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo ao frente do exército cantando. Vocês vão ir. Vocês vão ir. Estão preparados? Estamos. Beleza. Cadê os músicos? Rafa, pode vir. Desculpa. Sobe, Rafa. Começa a bater nesses tambores. Vai. Precisamos de músicos. Eles não foram atrás de espadas, de escudos, não. Ele disse: precisamos do quê? Músicos. É isso que precisamos. Vai lá, Rafa. Vai lá. Todo mundo é convocado para essa batalha. Todo mundo se colocou em adoração. Pode continuar, a batalha não acabou, querido. Cadê as cordas? Não tem cordas. Precisamos de cordas. É preciso de cordas nessa batalha. Mas está faltando vozes. Disse: precisamos de cantores. Vocês são cantores. Pode continuar, a batalha nem começou. Se virem na batalha. Na época, acredita-se que eles cantaram e
puseram. Peraí, tá faltando uma corda. Sabiam que o piano não é um instrumento de corda? É, né? Não, Maurício, você está na guerra, você foi convocado. Vocês também foram convocados. Muito bem, agora tem palmas. Seus instrumentos. Vão, essa é a guerra. Quando começaram a cantar e a entonar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra eles e eles só adoravam. Eles só adoravam. Glória. Ninguém estava lutando entre eles. Eles Glória. Só adoravam. Glória. Glória. Os amonitas foram atacar os moabitas entre eles e começaram a se matar. E o povo do Senhor só adorava o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Esse é um tempo de batalha na sua casa. O que está acontecendo hoje na sua casa? Lute sua batalha. Adore sua batalha. Grande é o Senhor. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Digno é o Senhor. Ele é digno é o Senhor. E Ele é santo é o Senhor. Aconteceu que eles se mataram entre eles. Todos foram destruídos entre eles. O povo do Senhor não matou ninguém, nem encostou em ninguém. E a palavra do Senhor termina dizendo, depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Essa foi a vitória do Senhor naquele dia. Santo, 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 santo. Ele é santo, 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 Ele é santo. A batalha é do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, guerreiros. Glória a Deus. Podem sentar, guerreiros, depois dessa batalha. Não achem que foi a única vez que isso aconteceu na Bíblia, porque não foi. Alguns poucos capítulos mais para frente, isso aconteceu de novo. Deus manda ao seu povo não fazer nada e esperar que Ele seja Deus. A batalha era diferente. E chamam Eliseu e perguntam o que vamos fazer. Eliseu, fala para nós o que a gente vai fazer. E ele só disse,
Agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Elias e ele teve direção. Várias vezes, a única direção do Senhor foi sentar-se e adorar. A adoração ter um poder de tocar o mundo espiritual e deixar Deus fazer. Quando Saul estava perturbado por um espírito maligno, os oficiais de Saul disseram: há um espírito maligno mandando por Deus te atormentar. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. O que faz a adoração? Que faz o mundo espiritual se acalmar. É a adoração ao Senhor. Mas para chegar nessa adoração, não é só música suficiente. É preciso que a sua vida se encaixe dentro das disciplinas espirituais e ordenanças que Deus estabeleceu. E nós encontramos também base bíblica para isso. Jesus chama seus discípulos e eles estavam naquele primeiro amor, eles achavam no máximo tudo que Jesus fazia. Gente, eu não sei o que Jesus tinha, mas se eu acho maravilhoso, imagina os discípulos que via nele, tocavam nele, tomavam café com ele. Eles achavam tudo o máximo que Jesus fazia. E aconteceu que eles viram Jesus libertar o endemoniado gadareno. E foi como eu falei. Lá aquele show, tarará, seja livre no nome de Jesus. O mestre fez isso. Depois o Jesus envia seus discípulos para começarem seu exercício ministerial. E nós chegamos a Mateus 17. Vai dar tempo no nome de Jesus. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus. Mateus 17. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E olha o que ele disse: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Há versões que associam não a cura, e sim a libertação. Mas o que ele estava dizendo, olha, eu primeiro fui nos seus discípulos, mas eles não deram conta. Há uma explicação para isso. Os discípulos não tinham encerrado o seu processo de formação. Eles estavam aprendendo. Gente, difícil quando você sabe que o responsável pela libertação é você. A primeira vez que eu era a líder encarregada, misericórdia, eu morria de medo. E se eu expulsar o demônio e ele não for? De verdade. Então, coitados dos discípulos, ele não era fácil a tarefa que eles tinham. Hoje eu entendo o princípio, mas na minha juventude, quando eu tinha... É que hoje a gente não faz assim nos impactos, mas antigamente, quem sabe, quem viu, viu. E era, meu Deus, esse horário o demônio não sai. Eu, assim, estou abrindo meu coração. Nas primeiras eu fugia. Eu me oferecia para decoração na palestra de libertação. Mas não era, eu não tinha medo do demônio, eu tinha medo de ir ao horário e ser uma piada. Não, eu não tenho cacique para isso, eu vou embora. Os discípulos, eu acho que eles estavam nessa posição. E se eu orar, eu queimar meu filme? E queimaram mesmo, né? Porque o cara entregou para Jesus que eles oraram e não houve libertação. Jesus vai, ora. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês?
Até quando terei de suportá-los? Traga-me ao menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie, ou seja, esta linha de demônios, só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos amavam Jesus. Eles ainda estavam num processo de amadurecimento. Eles foram imaturos nesse processo de expulsão de demônios. Mas o princípio que Jesus estava ensinando para eles é preciso de fé. E é preciso que vocês tenham intimidade comigo. Adoração tem a ver com fé e intimidade. Você não pode adorar aquele que você não conhece. Porque adoração envolve que você daria a sua própria vida por ele. E ainda você estaria no ganho. A verdadeira adoração, o cume da adoração a Deus, é você achar que sua vida é nada se não tiver Cristo. E os discípulos mais para frente entenderam no princípio, tanto que eles fizeram muitas coisas, talvez maiores. Com certeza fizeram muitas libertações. Mas é preciso que nós tenhamos intimidade e busquemos a presença do Senhor. Mas Ele dá uma outra dica. Não é só oração. Ele disse o quê? Oração e jejum. Jejum é uma das disciplinas espirituais que mais a igreja deste século tem perdido. Os que não perderam, gente, tem um monte de interpretação teológica que nem existe sobre o jejum. Deixa eu tomar água de conta. Eu já ouvi pessoas jejuando para tudo que é propósito. A última que eu escutei é que o jejum liberta a justiça de Deus. Esse é novo, pastor. Tem pessoas que jejuam para que Deus responda uma causa na justiça que eles têm. Eu vou contar uma coisa simples para vocês e eu espero que você nunca esqueça. O jejum só tem um propósito. Que você ganhe maior intimidade com seu Senhor de Senhores e Rei dos Reis. Só. O propósito de jejum nas disciplinas espirituais é: eu abro mão das minhas vontades. Quem não gosta de comer? Está todo mundo aqui só pelo churrasquinho dos Dias dos Pais. Eu abro mão do meu prazer para que minha vontade morra e eu possa fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais do que isso, é balela e enfeite que inventaram. Até porque é uma disciplina espiritual que você encontra pouco, você encontra a prática, mas você não encontra propósito e um monte de coisa que estão inventando. Não tem. Então, não faça propósito para seu jejum que não for se humilhar para que ele cresça. Tá? Fechou o combinado? Entendendo esse princípio, eu quero que possamos estudar
no princípio do jejum, no mundo espiritual o que acontece, tá? E eu vou usar Daniel, capítulo 10. Muitas pessoas falam do jejum de Daniel, que é um jejum de legumes e verduras. Quantos já ouviram isso? Bom, isso é verdade, só que no livro de Daniel tem 2 jejuns. Tem o jejum lá do capítulo 1, quando ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Lá, primeiro, mas tem outro jejum no capítulo 10. O jejum do capítulo 10 foi total. Foram 21 dias de jejum total. Disse assim, versículo, Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. É muito longo o porquê ele entrou de jejum. Mas a história é bem legal. Estude. Ele entrou de jejum porque ele estava conturbado. Estava perturbado pelo que ele tinha visto. Ele tinha visto o que estaria por vir nos próximos anos. Tá? Essa foi a aula do EBA de hoje de manhã. Não pode faltar no EBA. Mas não é parte da pregação. Mas é que é verdade. Gente, bateram nos fatos. E ele está de jejum. 3 semanas. E disse, no 24º dia do primeiro mês, estava em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som da multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfalecido. Confie no Senhor. Tome posse das suas armas espirituais. Decida no seu coração buscar ao Senhor. E sejam firmes para que Ele lute e peleie por vocês. Digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
Glória a Deus. Obrigado, pastora Nathalie. Tudo para Ele. Por isso que eu gosto de Estevão. Sou apaixonado por Estevão. Gosto de Estevão pela atitude de adoração que ele tem. Quero convidar vocês a ficarem sentados agora. As crianças vão ter homenagem do Dia dos Pais. Graça e paz, irmãos. Essa pequena homenagem foi para os pais, foi para vocês. Quero agradecer, porque nada disso poderia acontecer se não fosse vocês, os pais,
que se empenham, todas as vezes que a gente pede, né, para trazer as crianças, para ensaiar, fala, vamos apresentar, os pais estão aqui. Nós vamos dar agora uma pequena lembrança para vocês levarem para casa. E eu até quero falar sobre o tema, sobre adoração. Essa lembrança vai ser algo assim que é para você, com o seu filho, continuar ensinando ele a adorar a Deus. É uma lembrança que vai bem intuitivo, que vocês vão saber fazer. E sobre a adoração, hoje, lá no Agapinho, eles aprenderam, a lição que nós demos foi especial, foi uma lição direcionada a filhos e pais, para que os filhos obedeçam seus pais. Na Bíblia tem vários exemplos de filhos que obedeceram os pais, mas existe um princípio por trás disso, que eu não posso chegar só e falar para eles, vocês têm que obedecer, porque tem um mandamento de promessa na Bíblia, né? Que é o primeiro mandamento, é o versículo que eles decoraram hoje. E aí tinha uma fila de criança que decorou para ganhar o brinde. E o primeiro mandamento que tem na Bíblia para as crianças é que os filhos devem honrar pai e mãe, para que nossos dias sejam prósperos, né? Para que os nossos filhos, os seus filhos, obedeçam eles precisam ver temor e obediência de Deus nas nossas vidas, na sua vida, pai, e na minha vida, e nas nossas vidas como mãe. Amém? Então, aí essa palavra foi ministrada ao coração deles. Se vocês quiserem falar com eles sobre isso, sobre obediência, é um bom momento de restaurar algum relacionamento de pai e filho, que possa estar meio machucado, meio quebrado, porque a gente está falando em Agapinho, mas tem adolescentes, tem jovens, tem filhos de todas as idades. Então, é um momento de eu rever e olhar, será que eu demonstrei obediência a Deus para que eu possa estar colhendo obediência hoje com meu filho? Porque a gente ensina que ele deve obedecer e honrar os pais. Mas os pais, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gostaria que vocês recebessem essa palavra com muito carinho e que refletissem sobre isso. Eu gostaria agora que os pais ficassem em pé, que o Ministério Agapinho, eu quero agradecer aquelas meninas que ensaiaram, as crianças. Uma salva de palmas para elas, irmãos, que é muita dedicação. Hoje ficou responsável o Infantil 2, que a Adriana é a líder. Ela ficou à frente de toda essa parte de apresentarmos hoje. Então, irmã, queridas, pode entregar para os pais. Cada pai vai receber a sua lembrança do Ministério Agapinho. Tem outras lembranças que cada sala fez a sua, mas essa lembrança é do Ministério Agapinho. Permaneçam em pé os pais, mesmo depois que receberam. Pastor Nivaldo agora, o nosso vô, né? Pai, vô, que já é vô, vai orar por todos os pais. Muito bom, então nós vamos orar. Deixa fazer essa parte aí da entrega, que agora... Algum pai sem receber? Os pais que receberam, sentam, por favor. Pai que recebeu, senta só para facilitar a gente. O pai que não recebeu, fica em pé. O pai que recebeu, fica sentado. Por exemplo, eu sou um pai que não recebi. Então, eu sou um pai que fico de pé, né? Ah, Adriana, obrigado. Tá vendo? A Adriana que ela falou, quem treinou as crianças. Um testemunho? Pode. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês a questão do simbolismo que Deus colocou na questão da lembrancinha. A gente costuma fazer a agenda desde o início do ano. E a gente já estava orando, nós oramos muito em relação à nossa lembrança. E parece até brincadeira, mas quando Deus age, a gente não entende. E agora, hoje, eu consigo, assim... Não só eu, como a equipe toda, nós estamos muito felizes por este momento, porque tudo aconteceu durante esse ano. A gente está orando desde janeiro em relação à lembrança, e a gente trouxe a lembrança de uma ceia para a questão de sacerdote dentro de casa. Eu tenho vivido isso na minha casa, através da oração do meu esposo, do grupo dele. A igreja tem se movido todo esse tempo na oração nas madrugadas, os homens têm levantado, e tem a questão do legendário, né? Então, assim, tudo Deus está movendo, está em tudo. Então, poder proporcionar esse tempo em família, no kit de ceia, vai ser, assim, tem sido um momento muito maravilhoso na nossa vida, como bênção de Deus, né? E é um presente de Deus poder levar isso para vocês. Obrigado, Adriana. Nós vamos palmas para ela.
Legal o simbolismo. A Sandra falou a respeito de sentar e conversar com os filhos. É uma oportunidade que você tem de sentar com ele e pedir perdão ao seu filho e restaurar o seu relacionamento. E depois cearem juntos. Será uma grande oportunidade. Ok. Depois, quem quiser tirar foto com seu filho para lembrança, tem um mural ali, ó. Você pode sentar, colocar o filho no colo, que nem eu vou sentar ali, vou pegar o Arthur, vou colocar no colo, não é? E aí vou tirar foto. Hein, Áureo? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Hã? Pois é. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida desta igreja. E que nós possamos caminhar, a Deus, na direção da adoração incondicional. E eu quero te louvar por isso. Porque não precisamos de condições para te orar. E tampouco por motivos externos para jejuar. Jejuamos porque te amamos. Simplesmente. Obrigado pela vida da Nathalie, que nos trouxe essa reflexão tão importante. Esse princípio. Obrigado. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Só um aviso, olha, quem for fazer inscrição para a Academia do Quebrantamento, que é a semana que vem, ainda temos algumas vagas aí que você poderá participar. 7 dias de jejum, aqui mesmo, é só entrar no aplicativo. Obrigado, Deus abençoe.